Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. A palestra da noite de hoje, ela tem como tema: o mal existe? Quem o criou? O nosso amigo e irmão em Cristo, Rogério Newton Martins, vai falar para nós. Ele vai abordar esse tema tudo dentro dos ensinamentos do Mestre Jesus. Então, meus irmãos, vamos orar? Senhor Jesus, amigo de todas as horas, de todos os momentos, bons ou ruins, está sempre a nos orientar, nos amparar e nos impulsionar sempre à frente, avante, sempre com as melhores palavras e os melhores sentimentos. Gratidão ao mentor da nossa casa espírita Caminho da Luz, gratidão aos anjos guardiões que guarda aquele templo de oração com tanto amor, com tanto cuidado. Que nesse momento tão especial da palestra, que só o Espírito Santo de Deus possa nos fazer companhia. Que nesse momento, Jesus, o nosso irmão amigo, possa abrir o nosso canal da inteligência para absorvermos tudo que será falado nessa noite. Gratidão, Jesus, pela oportunidade que estamos tendo de ouvir os seus ensinamentos. Então, Jesus, eu te convido, continue conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Jesus, graças a Deus. Então, boa noite a todos. Nós vamos nesta noite refletir a respeito de uma das questões que somente a doutrina espírita pode responder, que é a origem do mal. Ninguém tem dúvida de que o mal existe na Terra, né? Basta a gente ligar os meios de comunicação, seja pela televisão, pela internet, nós vamos observar que o mal está aí presente nos noticiários. E nem é bom que a gente fique tão ligado neles, né? Porque o mal que a gente observa diariamente nos meios de comunicação pode nos proporcionar mal-estar, né? Então não é bom ficar ligado muito naquilo que os noticiários nos informam. Então o mal ele faz parte desse contexto em que a humanidade vive. E uma das causas que levou muitos homens, principalmente aqueles que são ligados às ciências, à filosofia, a se tornarem materialistas, foi essa resposta que a humanidade até então não tinha uma resposta satisfatória a respeito da origem do mal. Então nós vamos analisar nesta noite e mostrar para todas essas pessoas que o mal ele de fato existe na Terra, e nós vamos analisar quem criou o mal. Começamos com as hipóteses mais comuns quando Allan Kardec vai analisar a origem do bem e do mal, lá no livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3º, bem e o mal, a origem do bem e do mal. A primeira hipótese que é levantada, e é onde que esses filósofos e esses cientistas não aceitam, e daí eles não crerem na existência de Deus, muitos deles, é em relação dessa hipótese de que Deus seria o causador do mal. Então vejam que o primeiro
indivíduo, se a gente puder dizer assim a respeito de Deus, aquele que deu origem ao mal seria Deus. Mas Allan Kardec ele vai refutar essa hipótese de que Deus fosse o causador do mal. A origem do mal estaria na divindade. E vejam lá no item 1, quando Kardec diz assim: sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo todo sabedoria, todo bondade, todo justiça, tudo que dele decorre procede há de participar de seus atributos, porquanto que é infinitamente sábio, justo e bom, nada pode produzir que seja ininteligente, mau e injusto. O mal que observamos não pode ter nele a sua origem. Então vejam que Kardec já refuta essa ideia de que o mal está na origem, na criação do mal, sendo Deus. Deus, inteligência suprema, todo bondade, toda justiça, não poderia ter criado o mal. Se ele é bondade, se tivesse Deus criado o mal, feriria o princípio da sua sabedoria infinita, da sua bondade infinita e da sua justiça. Logo, nós podemos observar que Deus não é o causador do mal. E nós poderíamos dar até outros argumentos aqui. O argumento dos materialistas é esse: porque Deus permite, que o mal exista na Terra, E vejam que a origem do mal ela não pode estar na existência como causa em Deus, devido a esses atributos divinos, de bondade, de sabedoria, de amor, de justiça. Mas o mal ele continua existindo na Terra. Ninguém tem dúvida de que o mal existe, Quem é o causador do mal? E continuamos, melhor dizendo, buscando a resposta de quem criou o mal. A segunda tese que Allan Kardec também descarta lá na Gênesis sobre a origem do mal é que Deus houvera criado um ser devotado ao mal. Ele não criou o mal, propriamente falando, mas, segundo essa hipótese, ele criou um ser devotado ao mal. E esse ser, nós vemos no comentário de Allan Kardec, que esse ser ele vai ganhar diversos nomes de acordo com a cultura dos povos. Diabo, Satanás, Lúcifer. Tem umas pessoas que sequer falam o nome, porque esse nome, quando é falado, ainda tem que bater na madeira 3 vezes, Mas vejam que Allan Kardec também vai refutar essa hipótese de que Deus houvera criado um ser exclusivamente para o mal. E dentro dessa hipótese há 2 tipos diferentes de argumento. Esse ser, que foi devotado ao mal, ele seria tão poderoso quanto Deus. Logo existiria 2 potências rivais querendo estabelecer o equilíbrio do universo. Então, a primeira hipótese que Kardec já refuta aqui é em relação a que não pode haver 2 potências no universo, Porque se houvesse 2 cabeças pensantes, uma tomaria a direção para um lado, outra tomaria a direção para o outro e não haveria o equilíbrio. E quando nós analisamos os atributos de Deus lá em O Livro dos Espíritos, nós vamos observar que o primeiro atributo da divindade é que Deus é único, Não pode haver outro ser que se equipare a Deus. Logo, essa hipótese de que um ser devotado ao mal por toda a eternidade não pode existir.
No primeiro caso, como nós dissemos, haveria duas potências rivais incessantemente em luta, procurando cada uma desfazer o que fizera a outra, contrariando-se mutuamente, hipótese essa inconciliável com a unidade de vistas que se revela na estrutura do universo. Deus é único, não há nenhum ser que se equipare a Deus, né? Não pode haver uma potência rival. No segundo caso, que Allan Kardec também analisa em relação a esse ser que é criado por Deus, sendo este inferior a Deus, aquele ser lhe estaria subordinado, não podendo existir de toda a eternidade como Deus, sem ser igual a este, teria tido um começo. Se fora criado, só o poderia ter sido por Deus, que então houvera criado o espírito do mal, o que implicaria a negação da bondade infinita. Então vejam que também nessa hipótese, não sendo uma potência que teria rivalidade com Deus, mas um ser criado inferior a Deus, propenso a realizar o mal. E parece para nós espíritas, claro, de forma bastante lógica, que isso é uma questão já resolvida. Mas nós sabemos que existem doutrinas filosóficas e até mesmo religiosas que estabelecem um ser devotado ao mal, que está aí influenciando no comportamento da humanidade. Mas nós observamos que Deus não criou nenhum ser devotado ao mal, porque também feriria o princípio da sua bondade infinita. Deus não pode ter criado o mal por si só, nem tampouco criado um ser que fosse responsável pela prática do mal. Que a humanidade, nas mais variadas culturas, estabeleceram diversos nomes, como Kardec colocou, e nós que originamos do cristianismo lá, dos hebreus, do povo hebreu lá no Oriente Médio, nós observamos o quê? Que há as hipóteses colocadas a respeito desse indivíduo que estaria inclusive colocado lá até na Bíblia, como sendo um fato de que o demônio tentou Jesus, E Allan Kardec analisa também aqui na Gênesis essa questão, que não é o nosso assunto da noite, mas só para mostrar que aquele fato que os evangelistas colocariam depois no Evangelho é uma parábola, não é um fato que aconteceu, só que a humanidade, as pessoas ligadas às religiões, colocaram como sendo um fato verdadeiro, que é inadmissível com a bondade divina. Não pode Deus, na sua perfeição absoluta, ter criado algo imperfeito. Vejam que quando nós analisamos a questão da imperfeição, Deus não pode ter criado nada imperfeito, porque Ele é perfeito, logicamente, Quem cria algo imperfeito é porque não é perfeito. Deus sendo perfeito, não podemos criar algo imperfeito. Vejam que é uma questão, parece brincadeira de palavras, mas não é. Porque Deus é soberanamente inteligente, tudo que Ele cria é perfeito. No símbolo da palavra, melhor dizendo, no significado da palavra imperfeição, se a gente for olhar no dicionário, não pode Deus ter criado algo imperfeito. Então vejam que não é assim. Deus, logo nós concluímos que Deus não criou um ser devotado ao mal. O mal existe ainda na terra. Quem é o causador do mal? E nós já vamos começar a ter a resposta já aqui, porque o objetivo maior é descobrir quem é o causador do mal e resolver a questão do mal na terra, Na questão 131 do livro O que é o Espiritismo, no seu capítulo 3, a respeito de solução de alguns problemas da doutrina,
Kardec pergunta? Ele faz duas perguntas aqui nessa questão. Nós vamos analisar aquela que faz parte da nossa reflexão da noite. Qual a origem do bem e do mal? Seria a primeira pergunta. E na Terra, por que este o mal predomina? E aí a resposta, vocês podem acompanhar lá, a resposta é, Kardec coloca, a imperfeição dos espíritos que aqui se encarnam é a origem do mal na Terra. Olha que interessante, a origem do mal está na imperfeição dos espíritos que aqui se encarnam, é a origem do mal. Eu não vou aqui nem ler o restante, porque aqui só vai falar o porquê o mal predomina na Terra, porque a maioria dos espíritos é cheio de imperfeições. Aí a resposta, onde está a origem do mal? A origem do mal está na imperfeição do homem. Resolvemos já a questão? Podemos ir embora ou não? Acho que não, né? Porque você poderia agora perguntar o seguinte, mas se a origem do mal está na imperfeição do homem, Deus criou o homem perfeito? Aí nós temos mais uma questão que precisa ser resolvida. E aí nós vamos começar a ter a resposta para mostrar que também a origem do mal não está em Deus ter criado os espíritos imperfeitos. Porém, os males mais numerosos são os que o homem cria pelos seus vícios, os que provêm do orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua cupidez, de seus excessos em tudo. Aí a causa das guerras e das calamidades que estas acarretam, das dissensões, das injustiças, da opressão do forte pelo fraco, da opressão do fraco pelo forte, melhor dizendo, da maior parte, afinal, das enfermidades. Então, os males que decorrem e que Kardec chamaria depois de imperfeições, que são esses vícios morais, que é o egoísmo, que é o orgulho, vaidade, raiva, tristeza, ciúme, inveja e etc, né? Porque se a gente fosse enumerar as imperfeições, são muitas, né? Mas a pergunta nossa, será que Deus nos criou dessa forma? Será que Deus criou o espírito com essas imperfeições? Primeiramente, nós já até damos lá uma colocação em respeito à imperfeição no sentido etimológico da palavra. Deus, que é perfeito, não pode ter criado algo imperfeito. E do ponto de vista moral, essas imperfeições também não foram criação de Deus. Deus não criou o espírito com vícios morais. Porque se Deus houvera criado os espíritos com vícios morais, o que aconteceria? Primeira coisa que nós, ao deixarmos o corpo físico pelo fenômeno da morte, chegar no mundo espiritual, nós poderíamos dizer assim, eu só fiz tudo isso porque você me criou assim. Logo, o espírito não teria responsabilidade pelo mal que ele houvera praticado. Porque se Deus me criou com orgulho, com egoísmo, com inveja, com ciúme, com raiva e etc., o problema foi ele, né? Por que ele não me criou perfeito? Então vejam que não pode ter sido assim. E quando nós analisamos também o Livro dos Espíritos, nós vamos ver adiante essas questões, quando Allan Kardec analisa lá na escala espírita esse ponto muito importante que a doutrina espírita nos traz, em que Allan Kardec estabelece os níveis de evolução dos espíritos, didaticamente, é claro que ele não é de forma absoluta, mas para que a gente possa ainda compreender a classificação, os níveis morais dos espíritos. E nós vamos ver adiante essa
ordem dos espíritos. Se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há de duvidar que se pouparia os mais agudos males e viveria ditoso na terra. Se assim procede, é por virtude do seu livre-arbítrio. Sofre então as consequências do seu proceder. Vejam que Allan Kardec aqui coloca mais um elemento importantíssimo na compreensão do mal. Se Deus não nos criou imperfeitos da escala espírita, com vícios morais, por que nós temos esses vícios hoje? Pelo menos eu tenho alguns deles, né? Porque nós talvez tenha aqui na plateia, né? Não estou nem falando dos desencarnados, que essa é a certeza que nós vamos encontrar. Espíritos bons da escala espírita. O que é os espíritos bons da escala? Aqueles que não têm nenhum vício moral mais. Não tem raiva, não tem ciúme, não tem inveja, não tem ódio, não tem orgulho, não tem vaidade, não tem egoísmo. Esses são os bons espíritos da escala espírita. Se algum momento da vida nós sentimos qualquer um desses sentimentos, nós ainda somos espíritos imperfeitos da escala. Mas a pergunta é: Deus nos criou assim? Ele introduz aqui um elemento chave para a compreensão dessa realidade do mal, que se chama livre-arbítrio. Deus nos criou com liberdade de escolha, para escolher entre o bem e entre o mal. Até porque, se assim não fosse, nós não poderíamos ser responsabilizados pelo mal, tampouco recebermos, entre aspas, aí a recompensa, o mérito pelo bem que fazemos. Porque se nós temos o livre-arbítrio para escolher esse ou aquele caminho, foi assim que Deus nos criou. Deus criou os espíritos imperfeitos? Essa pergunta precisa ser respondida, né? Olha lá, a terceira ordem que Kardec estabelece na escala espírita, que são os caracteres desses espíritos imperfeitos: predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequentes. É um fato que nós nos encontramos nesta categoria, pelo menos a maioria dos espíritos que habitam o planeta Terra. Por isso a gente vive todas essas problemáticas. Nós vimos aí a pandemia, como que aumentou em função da convivência que teve que ficar restrita aos ambientes domésticos, como que aumentou, por exemplo, o feminicídio, né? Ou seja, o companheiro, o marido, namorado, sei lá, né? Dependendo aí a condição de convivência entre eles, o assassino de mulheres dentro do ambiente doméstico. Então veja que o mal está ali predominando numa grande maioria dos espíritos aqui encarnados. Deus não criou os espíritos imperfeitos, conforme todos esses argumentos que nós já colocamos aí anteriormente. Porque, primeiro ponto, não teríamos responsabilidades pelo mal. Deus criou os espíritos como então? Questão 115 dos livros dos espíritos. Uns terão sido criados bons e outros maus? Porque nós encontramos espíritos bons. Não em grande quantidade na Terra, mas tem. Mas nós encontramos também maus espíritos. Porque espírito é todos nós, né? A diferença é que nós estamos temporariamente no corpo. Somos um espírito encarnado. E um espírito que já deixou matéria é um espírito desencarnado. Somos todos os espíritos, né? Se a gente vê diferenças entre eles, por que há essa diferença? Como Deus criou os espíritos? Será que Ele criou uns bons e outros maus? Essa é a questão que Kardec quer saber, para que resolvesse esse dilema para nós. E a resposta que os espíritos deram é: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes,
isto é, sem saber. Aqui já começa a mostrar para nós como Deus criou os espíritos imperfeitos? Não. Deus criou os espíritos todos do mesma origem. É certo que não todos ao mesmo tempo. A mesma origem é igual para todos. Por que nós dizemos ao mesmo tempo? Porque nós poderíamos perguntar para vocês o seguinte: o que Deus está fazendo neste exato momento do tempo? O que vocês acham? O que Deus está fazendo agora? Não fiquem acanhados em responder. É claro, eu vou dar uma resposta que não é verdadeira. Com certeza ele não está assistindo a novela Pantanal, né? Agora, né, que todo mundo quer assistir a mulher virar onça, né? Ou o velho virar uma jiboia lá, uma cobra gigante. O que Deus está fazendo agora? O que vocês imaginam? Pode falar, não precisa ficar com medo, não. Será que ele está dormindo? O que Deus está fazendo? Sempre olhando por nós, né? O que Deus faz neste exato tempo? Alguém mais arrisca? Aquela história que nós encontramos figuradamente, é claro, né, que levou-se ao pé da letra, que Deus criou o universo em 6 dias, do 7º descansou, né? Não está de acordo com os atributos de Deus, porque Deus não pode ficar parado, né? Inativo, ocioso. Deus está fazendo o que agora? Criando. Ele nunca deixou de criar, ele cria de toda a eternidade. Vocês nunca pararam para pensar nisso? O que Deus está fazendo agora? Criando. Ele não pode, Eu nunca tinha parado. Muitas vezes a pessoa não para para pensar, mas o que Deus faz? Ele cria incessantemente, ele não pode ficar inativo 1/1000 de segundo, se nós formos lá na proporção menor que existe aí da contagem, não pode ficar parado, porque se Deus ficasse parado, ele não seria Deus, ele feriria um dos seus atributos. Logo, Deus está criando, e ele está criando o quê? Espíritos, mundos, espíritos também. Isso nós vamos encontrar um fato bastante claro a respeito da criação de Deus, é que quando a gente lê lá o livro, quem não leu, leia, é muito bom o livro, né? Caminho da Luz, que dá o nome a esta casa, né? Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, que conta a história espiritual do planeta Terra, até desde a sua criação, antes um pouco da criação, até os dias atuais. Segundo Emmanuel, há 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus, né, que foi encarregado por Deus para cuidar desse planeta que nós habitamos hoje, depois de 4,5 bilhões de anos, Jesus naquele tempo já era um espírito puro. Acompanhe o meu raciocínio, é lógico, né? Já era, porque ele foi designado por Deus para, no processo de criação e também no futuro, de cuidar daqueles espíritos que viriam habitar a Terra, certo? Lógica simples, Jesus já era um espírito puro, terceiro nível da escala espírita. Mas se nós lermos essa pergunta aqui, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A pergunta que nos cabe, Jesus está incluído aqui? O que vocês acham? Sim ou não? Sim? Não. O que vocês acham? Sim ou não? Sim é assim, não é assim. Não fiquem com medo de errar, né? Sim ou não? Deus criou todos, senão todos não faria sentido de estar aqui. Todos os espíritos foram criados simples e ignorantes, inclusive Jesus, sem saber. Na próxima transparência nós vamos entender melhor o que é esse simples e ignorante. Também Jesus foi criado simples e ignorante.
A diferença está que Jesus sempre criou. De toda a eternidade ele tem criado mundos e espíritos. Logo, Jesus também foi criado simples e ignorante. A diferença é o tempo, né? Há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, Jesus já era espírito puro. Onde que ele progrediu? Em outro lugar, né? Em outro momento do tempo, ele fez todo o processo evolutivo que nós estamos fazendo, porque Deus cria espíritos a todo instante, simples e ignorantes. A origem deles é todas iguais, simples e ignorantes. Passando pelas provas que Deus lhe impõe, os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos nessas provas e chegam mais depressa ao destino final. Outros só suportam murmurando, reclamando, e assim por sua culpa permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então, a diferença está aqui. Se Jesus, único espírito puro que habitou o nosso planeta, não quer dizer que só tenha um único espírito puro. Na nossa terra só foi Jesus, mas no universo infinito de Deus, quantos espíritos puros existem? Milhões, sei lá, um número infinito, né? A gente não tem nem como numerar essa realidade. Mas o que vem mostrar para nós é que todos são iguais. Jesus também foi criado igual a nós. Imaginemos nós já temos esse momento agora, nesse exato momento de tempo, nós já temos um progresso realizado, intelectual, já temos um conhecimento, uma moralidade, não aquela que deveria ser ainda, mas temos um caminhar como espíritos imortais que somos. Se Deus está criando nesse exato momento de tempo espíritos simples e ignorantes, eles estão muito distantes de nós. Que dirá de Jesus, que já há 4 bilhões já era puro, mas ele não foi criado puro. Porque se ele fosse criado puro, aí já teria um problema. Um grande problema, né? Porque Deus criou Jesus puro e não criou eu puro? Onde que está a igualdade de direitos? Vejam que a gente não para pensar nessas questões. Nós não temos nenhuma dúvida que Jesus é o Espírito puro, a tal ponto que foi o que coordenou a criação do nosso planeta. Mas lá num tempo distante, que a gente não sabe nem quando isso se deu, ele evoluiu até chegar à condição de Espírito puro ou perfeito, que é o nosso objetivo. A diferença está o quê? No aproveitamento do tempo, porque nós já fomos criados, é um fato, nós estamos aqui, já somos criados, né? Fomos criados por Deus. Nós temos que fazer o quê? Aproveitar o tempo, está ali. Pelas provas, nós vamos adquirindo conhecimento. Encarnações sucessivas, né? Uns chegam mais depressa, outros preguiçosos que são, rebeldes, como diz ali, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Vai depender do nosso caminhar, das nossas escolhas, porque ninguém progride pelo outro. Vejam que teve espíritos que conviveram com Jesus quando ele esteve encarnado entre nós. E não foi o fato de ter convivido com Jesus que fez com que eles adquirissem a perfeição. Judas se suicidou. Todos os discípulos, com exceção de João, fugiram, abandonaram, mentiram, né? Ficaram com medo. Vejam como que é, não é? Muitas vezes a gente pensa, eu vou conviver lá com o Chico Xavier, vou viver lá do lado do Divaldo. Se você utilizar aquilo que eles vivenciam de bem e tentar imitá-los, ótimo, né? Mas não quer dizer que o que você está do lado dele que vai te tornar melhor, porque vai depender exclusivamente do seu livre-arbítrio, das suas escolhas, né?
Lá no livro Céu e Inferno, quando Jesus trata sobre os anjos, segundo o Espiritismo, aqui ele é bastante claro o que é esse simples e ignorante. As almas ou espíritos são criados simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento e sem consciência do bem e do mal. Aqui ele já diz claro. O que é esse simples e ignorante? Não é ignorante de ignorante naquele sentido que a gente tem na palavra hoje, é ignorante de não conhecer, no sentido etimológico. Não é o ignorante aquele indivíduo que briga com todo mundo, não é nesse sentido do dicionário, mas no sentido do que? De sem conhecimento, sem nenhum conhecimento. Deus criou os espíritos assim, sem consciência do bem e do mal. Isso é simples. Ele não tem conhecimento ainda do bem e do mal. Mas vem aí o porém, né? Mas aptos a adquirir tudo que lhe falta. E como que os espíritos adquirem isso? Pelo trabalho. Se você acordou alguma segunda-feira reclamando, dizendo assim, quem foi que inventou o trabalho? Você já sabe agora, foi Deus, tá? Se você quiser reclamar, reclame com ele, né? Porque foi ele que criou. O trabalho é uma lei divina. Eu trabalho até hoje, meu pai trabalha também e eu também. Jesus diz isso. Ou seja, pelo trabalho é que os espíritos vão adquirindo os conhecimentos e a moralidade. É assim que funciona a lei. Para que haja o mérito. Você poderia ter perguntado, tem um texto admirável que nós não vamos nem pensar em analisar hoje, né, que precisaria um bom tempo. Um leitor perguntou a Kardec, por que Deus não nos criou perfeitos? Olha que pergunta inteligentíssima, né? E Kardec responde lá essa questão que o leitor faz na Revista Espírita. Busquem lá e tentem refletir a respeito. Nós sabemos que Deus não criou os espíritos perfeitos, está aí, simples e ignorantes. Pelo trabalho é que nós vamos conquistar a perfeição. Então Jesus conquistou a perfeição pelo trabalho. Em que mundo, em que planeta, isso tem que perguntar para ele, né? A gente não tem essa informação. Queria perguntar para Jesus. Mas a lei é igual para todos nós. Não há privilegiados na lei divina. Se houvesse privilégio na lei divina, Deus não seria justo, né? Quando a gente vê nas teorias, quando Kardec analisa aqui sobre os anjos, segundo o Espiritismo, por quê? Porque o Espiritismo tem essa visão totalmente diferente dos anjos. Porque em outras doutrinas, não a efeito de crítica, mas a efeito de análise, nós vemos que os anjos são criados perfeitos. Aí eu poderia perguntar assim, mas por que Deus criou, por exemplo, o anjo Gabriel, aquele que aparece para Maria perfeito, e não criou o Rogério perfeito? Por que ele fez isso? Ele ficou criado perfeito, eu fiquei aqui criado para sofrer aqui na terra todas essas dificuldades. Por que então ele não me criou perfeito ao invés de ter criado o anjo perfeito? Vejam como que a gente muitas vezes é inocente e não para pensar que essas coisas não podem ser verdadeiras, né? Por isso que pelo trabalho é que nós vamos conseguir a perfeição. Chega lá o mais ou menos rapidamente em virtude de seu livre-arbítrio em razão dos seus esforços. Todos têm os mesmos graus a percorrer, mesmo trabalho a cumprir. Deus não faz a porção maior nem mais fácil para uns do que para os outros, porque todos são seus filhos, e sendo justo, ele não preferencia por nenhum. Lógica simples, né? Nada de dificuldade de entendimento. Deus é justo. Todos vão passar pelas mesmas experiências.
do decorrer desse tempo infinito de Deus. E a pressa ou a vagarosidade dessa conquista vai depender do aluno, né? Quem é professor vê isso muito bem na escola, né? Tem aluno que rapidamente vai aprendendo as coisas. Tem uns que são a vagarosidade, né? Só quer saber de brincar, só quer saber de... Hoje nem é brincar, né? Porque hoje as coisas são mais feias, né? Dentro das salas de aula, né? O desrespeito ao professor, a agressividade desses espíritos rebeldes que estão na atualidade do tempo. Porque pelo menos eu não sou tão velho assim, mas quando eu estudava, era raro o aluno que desrespeitava o professor. Hoje não, hoje é raro o que respeita, né? Mas o que mostra isso para nós? Que vai depender exclusivamente de nós adquirirmos a perfeição e, consequentemente, a felicidade. Agora vem uma outra pergunta: se Deus não criou os espíritos imperfeitos com esses vícios morais, como eles se tornaram imperfeitos? Como que nós nos tornamos cheios de egoísmo, de orgulho, de vaidade, de prepotência, de inveja, de ciúme, de tristeza, de raiva? Como que a gente se tornou isso? Porque a gente tem isso, né? Alguém tem dúvida de que tenha esses sentimentos dentro de cada um? Uns numa proporção maior, outros em menor, nós tentando controlar esses vícios morais para que a gente não faça mais bobagens, né? Porque tem gente que não controla aí onde vem o assassinato, tem gente que não controla onde vem as guerras, tem gente que não controla onde vem o suicídio. Então vejam o que é essas imperfeições, o que elas podem causar em nossas vidas, como nós nos tornamos assim. E a resposta também está lá no livro Céu e Inferno, muito pouco lido pelos espíritas, abri um parênteses aqui, né? Se lê muito o Evangelho segundo o Espiritismo, um pouco do livro dos Espíritos, agora o livro dos Médiuns, o Céu e Inferno, porque o título é o Céu e Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Entender a justiça divina nessa obra a gente entende, e a Gênese muito menos ainda, né, se lê. Mas nós vamos encontrar a resposta do porquê nós nos tornamos imperfeitos aqui, ó. Ele diz-lhes: eis a lei que deve ser a vossa regra de conduta. Só ela pode levar-vos ao objetivo. Tudo que é conforme esta lei é o bem. Tudo que lhe é contrário é o mal. Sois livres para observá-la ou infringi-la, e sereis assim os árbitros do vosso próprio destino. Deus, portanto, não criou o mal. Não é eu que estava falando desde o começo, né? Kardec e os espíritos, né? Eu só estou lendo aqui e refletindo. Deus, portanto, não criou o mal. Todas as suas leis são para o bem. É o próprio homem que cria o mal, infringindo as leis de Deus. Se as observasse escrupulosamente, nunca se afastaria do bom caminho. Alguém teve dificuldade de entender o que está escrito aí? Não, né? Quem criou o mal foi... Não vou apontar para você, não foi? Que é feio, né? Falar que foi você. Não, eu, né? Eu criei o mal, né? O mal, o seu mal foi você que criou. O meu mal foi eu que criou. Porque ninguém cria o mal para o outro. O mal só existe dentro de cada um de nós. Ele não existe fora. Aquilo que a gente vê no reflexo de todos esses males é o reflexo do mal que está dentro da gente. O assassino, o suicídio, o crime, a traição, o enganar o outro, mentir, ele é um reflexo do mal que nós cultivamos dentro de nós quando nós não praticamos a lei de Deus. É aí que onde surge o mal, é aí que surgiu a imperfeição do homem.
quando pelas suas escolhas, ao invés de ele ter escolhido o bem, ele escolheu o mal. É tão bom a gente pisar no outro, né? A gente fez isso lá no passado, né? Ou talvez esteja fazendo hoje, aqui no presente, não sabemos, né? Mas o que isso mostra? Nós fomos gostando daquilo que os vícios morais foram produzindo em nós. O que fez Paulo, o apóstolo, dizer lá no livro dos Espíritos, lá na sua penúltima, nas últimas questões, que nós precisamos, olha como é forte a frase de Paulo, o apóstolo, precisamos desgostar da nossa deformidade. Nós gostamos. Por isso a gente tem uma grande dificuldade de vencer. Quando a gente fala em vícios morais, o que é vício? É algo que foi repetido centenas e milhares de vezes e se tornou, conforme diz Kardec, uma segunda natureza. Por isso a dificuldade de a gente eliminar ele agora. Alguém pisa no meu pé, o que a gente faz? Meu irmão, esse pezinho que está aqui embaixo da sola do seu... Não vou nem falar sola. Daquele salto alto da mulher, né, que pisou no meu dedinho com um calo lá. Minha irmã, por favor, é assim que a gente age? A gente já vai... Alguns ainda vai tentar um controle daquela emoção, que isso já está alimentado, fortificado durante centenas e milhares de existências no nosso processo evolutivo, onde as nossas escolhas não foram as melhores. É assim que funciona. O nosso livre-arbítrio não foi bem utilizado no tempo. Se tornaram imperfeitos quando infringiram a lei por vontade própria. É aí a causa do mal. Quando você infringe a lei, se tornou mal. Deus somente quer o bem, só do homem procede o mal. Se na criação houvesse um ser preposto ao mal, ninguém o poderia evitar. Mas tendo o homem a causa do mal em si mesmo, tendo simultaneamente o livre-arbítrio por guia as leis divinas, evitá-lo-á sempre que o queira. Vejam que até é interessante nós refletirmos sobre o mal, né? O interessante é que a origem do mal está em nós. Não é algo de fora que provoca o mal, porque se fosse algo de fora que provocasse o mal em nós não conseguiríamos ter controle sobre o mal, porque não dependeria da gente. Quando o mal, a origem está dentro de nós mesmos, se nós quisermos evitá-lo, vamos conseguir, desde que a gente queira evitar o mal. Então vejam que Deus é muito sábio na criação das suas leis. Se nós desviamos do caminho reto, compete nós agora retornarmos ao caminho reto. Vai depender exclusivamente de mim. Antes de eu pôr aqui como evitar o mal, porque agora se a gente identificou o mal em nós, agora eu vou fazer uma outra pergunta. Todos os espíritos passam pela terceira classe lá, os espíritos imperfeitos da escala espírita? Ou seja, todos criaram essas condições de desenvolvimento das imperfeições, dos vícios morais? Aqui na Terra parece até um contrassenso, né? A gente vai dizer assim, eu nunca encontrei alguém, né, que não tenha vivenciado esses princípios. Mas Kardec coloca também na Revista Espírita um caso, depois ele faz as indagações a São Luís, de um caso de um espírito que viveu na Terra e que não passou pelo nível da escala lá de espíritos imperfeitos.
Ele foi criado simples, ignorante, foi fazendo as suas escolhas, mas nas escolhas que ele foi fazendo, ele foi escolhendo o quê? O bem. Ele nunca escolheu o mal. Logo ele saiu da condição de simples e ignorantes e logo passou para a condição de espírito bom. Ele não desenvolveu na sua intimidade as imperfeições, porque não é regra que se desenvolva as imperfeições, porque senão nós precisaríamos passar pelo mal. Também seria um erro de Deus. Nós precisamos passar pelo mal para chegar ao bem? Não precisamos. E tem uma pergunta que Kardec faz isso. Eu não coloquei aqui, mas ela tem lá nessa 115 diante, ele faz essa pergunta. Precisaríamos passar no mal para chegar ao bem? E a resposta é não. Então não se precisa, é que nós já fizemos as escolhas, não tem mais jeito, né? A gente já está nesse caminho, né? Já estamos nesse barco. Agora o nosso barco é o quê? É evitar o mal. Para aqueles que foram e estão sendo criados simples e ignorantes hoje por Deus, esses têm um caminho que pode ser diferente do nosso. Se você descobriu que o mal está dentro de você, agora como evitar esse mal? Primeiramente, entender o que é a moral. Na questão 629, a moral é a regra de bem proceder, isto é, a distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre as leis de Deus. Então vejam que o que nós precisamos o quê? Praticar a lei de Deus, que estaremos evitando o mal. Simples assim. Que lei é essa? Lei de justiça, amor e caridade. Porque se nós vivenciássemos essa lei, todos os problemas do mundo já seriam resolvidos, inclusive aqueles de ordem material. Porque quando a gente vê, por exemplo, pegar um exemplo que está bastante divulgado nas mídias, a destruição da mata lá na Amazônia, as florestas sendo acabadas, dizimadas pelo egoísmo, pela ambição do homem, porque uma tora de madeira de sei lá quantos metros de diâmetro, ali vale uma fortuna. Está lá, vamos dizer assim, gratuita, né? Você vai lá, arranca ela e vende por um sei lá quanto, nem faço ideia, mas não é pouca coisa. Esse problema só vai ser resolvido quando o homem praticar a lei de justiça, amor e caridade. Porque não adianta pôr multa, não adianta criar leis duras, pode ter prisão, pode ter responsabilização, mas não tem solução. Porque a solução de todos os males da terra só vai existir quando o homem praticar a lei de Deus. Senão não vai resolver o problema. Foi o que Kardec diz lá quando ele estuda sobre a lei do trabalho. Ele vai falar a respeito da educação. Para mudar a humanidade precisa de educação, mas não a educação intelectual, aquela que se adquire pelos livros, mas a educação moral, aquela que incute hábitos na criatura humana, hábitos novos que precisamos, eliminando os nossos vícios morais. É essa educação que modificará o homem. Essa aqui a doutrina espírita nos propõe, a transformação do homem velho para o homem novo. Aí vou dizer para alguns profissionais aí, por exemplo, delegado, juiz, promotor, policial, essas profissões deixariam de existir na Terra, ou melhor dizendo, vão deixar de existir na Terra. Fórum nem sequer vai existir mais, porque o fórum é o que? Que é um fórum na cidade? É para resolver o que? Atritos das pessoas, dissensões. Se não houver dissensão, não houver atrito, não houver enganação, não houver alguém que passe a perna no outro, não vai haver quem faça esse trabalho, porque não tem. Vejam que a coisa é simples, né? De ser resolvida. Basta que o homem pratique a lei de Deus.
E para praticar a lei de Deus, eu preciso distinguir o bem do mal. E a resposta dada por Kardec, e os espíritos dada por Kardec, é: o bem é tudo que é conforme a lei de Deus, o mal, tudo que é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, fazer o mal é infringi-la. Vejam que o Espiritismo não coloca nada de miraculoso, que é o mal, que é o bem, algo assim que, desculpa falar, mas isso está na mídia, talvez vocês tenham assistido, né? Isso na televisão também. Vejam que o Espiritismo aqui diz: o que é o bem? Fazer a lei de Deus. O que é o mal? Não fazer a lei de Deus. E nós vemos aí nas mídias o que? Pessoas vendendo. Interessante que tem gente vendendo e tem gente querendo comprar, né? Vendendo terreno no céu. Vocês já viram essas conversas por aí afora? Não é conversa, é fato, né? Isso a gente vê na televisão. Tem gente, mas eu fico pensando assim: não tem problema quem quer vender terreno no céu, porque a gente pode fazer qualquer coisa, né? A gente pode imaginar qualquer coisa. A nossa imaginação, a nossa inteligência que Deus nos deu é admirável. Eu não entendo quem quer comprar, né? Porque se tem gente vendendo, fazendo escritura, não sei qual é o cartório que registra, né? Mas tem, né? Mas o que o Espiritismo vem mostrar para nós? Que não tem nada de miraculoso. Não precisamos de ninguém para evoluir. Não precisa de ninguém. Não precisa do pastor, não precisa do padre, não precisa do médium espírita. Não preciso de ninguém. Eu preciso somente decidir. Não sou eu que estou falando, está aqui, está escrito. Ó. Tem meios os homens de distinguir por si mesmo o que é o bem do que é o mal? Será que eu preciso de alguém me dizer? Será que eu preciso de um expert? Hoje está muito na moda aquele negócio de coaching, né? Coaching, eu nem sei o que é, mas o pouco que eu li é: alguém vai fazer as coisas por mim, né? O coach é o processo da preguiça implantada entre nós, né? Porque alguém vai pensar por nós, vai fazer por nós, e nós vamos ficar ali pagando para ele e ficar lá. Ele que vai aprender, ele que vai estudar. Vejam que essas coisas não têm sentido de acontecer, né? Tem os homens, meios homens distinguir por si mesmo que é o bem e que é o mal? Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Todos temos a inteligência, todos temos. E aí nós podemos distinguir. Com exceção daqueles que nasceram com algum problema de ordem, eu nem sei qual o termo que usa hoje, né, de ordem mental, né, que não tem escolha a fazer, mas não é porque o espírito tem problema, é a matéria que está defeituosa e o espírito não possa se manifestar na atual existência. Kardec tem uma mensagem muito interessante quando ele evoca um espírito que naquela época era chamado de idiota, né? Hoje eu não sei qual é o termo correto, mas é aquele que não tem problemas mentais graves, não tem como escolher, não tem como fazer. Kardec evoca esse espírito. E o interessante é que ele era super inteligente, né? Kardec dialoga com ele e inclusive ele fala por que ele estava naquela condição naquela época o termo era idiota, né? Porque ele estava naquela condição de problemas mentais, para mostrar para nós o que todos nós temos a capacidade de distinguir o bem e o mal. Basta a gente pegar uma criança aí, né? Como que é o nome? Como que é seu nome aí? Você aí mesmo aí, ó. Como que é seu nome? Hã? Pedro? Vitor? Quantos anos você tem, Vitor? 7? Olha, vou perguntar para o Vitor aí. Vitor, é certo você matar um passarinho? Olha.
Muito bem. Qualquer pergunta que a gente fizer para uma criança, que ela já não está mais na condição de bebê, que ela já tem uma capacidade de fazer as suas próprias escolhas. Claro, no nível dela ainda, mas ela sabe o que é o certo e o que é o errado. Ela sabe distinguir o que é o bem do que é o mal. Não há nada aqui de miraculoso que a gente precisa ser um PhD para entender sobre o bem, sobre o mal, para que a gente possa agir. Não. Todos nós que podemos expressar a nossa inteligência na atual existência, podemos distinguir o que é o bem e o que é o mal, desde uma criança. Então vejam que Deus não é bobo, né? Deus sabe muito bem o que Ele criou. Logo, nós sabemos que estamos fazendo certo, nós sabemos que estamos fazendo errado, todos sem exceção. A diferença é que nós ainda gostamos, como diz Paulo, nós gostamos da nossa deformidade. E nós precisamos desgostar. E aí, se você quer eliminar o mal, primeiro passo, use a inteligência. Porque é muito inteligente quem não faz o mal. Do ponto de vista lógico, né? Claro que quem faz o mal também é inteligente, mas não do ponto de vista lógico. Porque aqueles que estão lá em Brasília, de vez em quando a gente vê pela televisão que desviam fortunas, que fazem aquelas coisas mais mirabolantes para tentar driblar as fiscalizações e etc, são muito inteligentes. Mas no sentido de inteligência genérica. Mas o que é ser inteligente? É não fazer o mal, é praticar a lei de Deus. Isso é usar a inteligência. Ser inteligente é fazer o bem, é usar a razão. Diz Kardec, na questão 75A do Livro dos Espíritos, porque nem sempre é guia infalível a razão. Porque a razão deveria ser infalível. Mas por que ela não é infalível? Porque ela seria infalível se ela não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. Porque a razão sempre nos leva o quê? A agir corretamente, quando não é alimentada pelo egoísmo, pela má educação e pelo orgulho. Porque ninguém na sua razão vai pular de um prédio. Se alguém pulou do prédio, é porque a sua razão foi falseada pelo orgulho, pelo egoísmo ou pela má educação. Alguém chega, eu mesmo eu já não gosto nem de chegar perto, assim, naqueles prédios, perto de janela, já o medo já é terrível, né? Já chega assim, já fica... Na sua razão, ninguém vai ali pular lá embaixo, né? Porque a gente não é super-homem que voa, né? Nem pássaro, né? Então, na razão, não fazemos nada disso. Na razão, nós não atiramos e matamos o nosso semelhante. Vejam que a gente muitas vezes não para pensar. Portanto, inteligência, razão, eliminamos o mal. E o outro elemento que Kardec nos chama a atenção é a prece. Que no Espiritismo ela não é algo místico, né? De vez em quando a gente recebe lá pelo WhatsApp, eu fico pensando quando a gente recebe isso, né? Que você deve rezar 7 Pai Nosso, sei lá quantas Ave Maria. Eu fico pensando, por que não 8? Por que não 3? Por que não 5? Tem que ser 7. São coisas místicas ainda que nós trazemos do nosso passado. A prece não é nada místico, a prece é uma lei de Deus, que a doutrina espírita tão bem coloca. Onde Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, na questão 660, a prece torna melhor o homem? E os Espíritos vão dizer, sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal
E Deus lhes envia os bons espíritos, os anjos guardiões, para lhe auxiliar nesse processo. Olha aqui, coisa magistral, né? Deus nos envia auxiliares para que a gente possa eliminar o mal de nós. Designou um espírito particular, exclusivo, que na doutrina espírita Kardec e os espíritos chamam de anjo da guarda, que não é uma ficção da Walt Disney, né? É uma realidade, um espírito protetor. Todos temos um. Que se nós nos ligássemos mais a ele, nós nos tornaríamos melhores. Eliminaríamos as nossas imperfeições com a prece. Mas não é a prece recitada sem nenhum sentimento, sem uma proposta de mudança. É aquela prece que Santo Agostinho chama em O Evangelho segundo o Espiritismo, aquela que vai aplacar o calor excessivo das nossas paixões, porque a prece é semelhante ao orvalho que abranda o calor excessivo das paixões, mas é uma prece que é feita com proposta de mudança, não é algo enganoso, algo mentiroso, no que a gente vai recitar ali 7, 8, 10 Pai Nossos, sem que a gente esteja com nenhum sentimento, porque não é a quantidade, mas a qualidade da oração. E conforme diz Kardec, também o Evangelho segundo o Espiritismo, que se a gente pedir, nós recebemos 100% de eficácia. Está lá no Evangelho. O que a gente pede aí vai depender do que você pede, né? Não é que a prece não tem eficácia. Porque se eu pedir as 6 dezenas da Mega Sena da virada, né? Que tem que ser da virada, que é bastante dinheiro, né? Deus não vai nos dar. Mas conforme nos mostra André Luiz em uma das suas obras admiráveis, quando aquela criança pede em oração por um processo que ela não sabia que era processo obsessivo que a sua mãe estava sofrendo, ela ora a Deus, uma criança de 7 anos, e ela é recebida lá no alto pelos espíritos. 2 anos depois a sua prece foi atendida. Demorou 2 anos. 100% de eficácia, mas demorou 2 anos. Então vejam que muitas vezes nós queremos o quê? Facilidades na obra divina, e não há facilidades. A doutrina espírita nos mostra que há somente mérito ou responsabilização. Portanto, se você quer eliminar o mal, está aí conforme fazê-lo. Que Deus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Então, conforme a Cleusa pediu para nós fazer, nós vamos fazer uma prece aqui final. Nós escolhemos uma prece aqui muito bonita, que é psicografada por Francisco Cândido Xavier, que está lá no livro Parnaso de Além Túmulo, que ela nos diz assim: Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito da luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, de iniquidade e de dor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos,
mas auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro sobre o mundo de desterro distante da vossa luz. Que vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça vontade de vosso amor. Assim seja. La voce di Maria, dolce melodia, che ci porta al cuore sempre di più nel cuore di Gesù. Le mani di Maria sopra l'anima mia, santa benedizione, la sua protezione per la vita mia. La voce di Maria, le mani di Maria, suo sorriso dolce che ci fa cantare.